Olá pessoal, meu nome é Anthony, como alguns já me conhecem, né? A gente vem aí no canal para podermos desmistificar, enfim, sempre tá aí renovando o que? Nossas ideias, que é muito importante, né? Então, pessoal, o canal, como até nós, né? E é o grande poder que passamos, né? Significa o quê? Que estamos aí fazendo transformações e transmutações, né? Então, o canal, né, vamos dizer assim, na questão de conhecimento, ele também está passando por isso, né? Então, o único propósito do canal é elevar os níveis de compreensão e também a questão da ascensão espiritual, né? Então, a gente vem vindo aí, desde que o propósito do canal que foi feito, viemos falando em questão de conexão de chama gêmea, né? E agora a gente está aí, assim, o nível de aprendizado, inclusive parabéns a todos, né? O nível de aprendizado em questão da dinâmica das chamas gêmeas, evoluímos muito, né? E a gente começa a perceber, até pela questão dos comentários que são feitos, né? As visualizações, o tanto de inscritos, né? Então a gente percebe-se que houve uma evolução. E para falar em questão de evolução, resolvemos, né, através de tudo isso que eu já disse, a gente começar a falar sobre a nossa própria ascensão espiritual, a nossa ascensão individual, né, que passamos. Por quê? Porque dentro da própria ascensão tem a dinâmica também. Não é que vamos deixar de falar referente à conexão, afinal estou em uma conexão, né? Inclusive é muito legal saber disso, o tanto que a gente avança, né, perante o universo, principalmente aos afortunados, né, que estão passando pela questão da dinâmica, né? Então, já falando de ascensão espiritual, né? E também já falando questão de conexão, gostaria que vocês deixassem seus likes, deixassem seus comentários, inclusive até mesmo pelo fato da gente, vou fazer 11 etapas, né? Tudo falando sobre cada passo na questão da ascensão espiritual. E o pessoal, os novos principalmente, que estão entrando no canal, tenho vários vídeos falando sobre a questão de conexão de chamas gêmeas, né? Sobre os processos, as ferramentas. E se tiver alguma dúvida referente a esses vídeos, aí pode deixar no comentário, por exemplo, nesse vídeo, que depois eu respondo conforme eu vou fazendo as etapas, também vou respondendo as perguntas. Inclusive, já respondendo uma pergunta de um inscrito que colocou referente à questão da dinâmica, né? De como saber que está realmente passando a dinâmica. Então, além dos próprios sinais que o universo dá e o conjunto de pessoas que estão passando por essa metamorfose, né? Então, e a gente usar a nossa intuição para realmente verificarmos se estamos passando por essa conexão, uma das formas é a gente observar nós mesmos, né? De como a gente está vendo o mundo, como a gente está vendo a própria nossa dinâmica em relação aos reinos, né? Igual eu já falei de Mona, então quem quiser se aprofundar mais e observar a questão da conexão, dá uma olhada nos outros vídeos, que aí a gente vai ter bastante informação lá referente, né? Então, pessoal, para falar sobre ascensão espiritual, um dos pontos principais que a gente vem, até mesmo falando de ascensão, né? Elevar o espírito, né? Elevar a condição de humano para ficar algo dentro da espiritualidade, né? A gente vai falar muito sobre a paz, né? Que a paz é que anda, os dois, né? Anda lado a lado, eu acredito que até a mesma fusão, só num contexto espiritual, né? Já diferente da vertente da questão do romance, né?
que a gente vai falar sobre também o amor incondicional. Então, a gente usava muito amor incondicional para nós falarmos sobre a ligação de chamas gêmeas, né, a dinâmica, né? Para falar da ascensão, vai ser necessário a gente, óbvio, né, como os dois andam lado a lado, então a gente vai falar sobre a questão também, mas vamos ser voltados mais para a questão das vertentes, né? E falando em vertente, eu, como praticante do budismo, né, tenho a vertente de a ramificação de Nichiren Daishonin, né, que é o fundamental dentro do budismo é nós trabalharmos em prol da paz mundial, né, respeito todas as bases, respeito toda, porque da mesma forma que a gente faz as oscilações em questão de ascensão, a gente também faz todo o trâmite, né, na questão de tramitação dentro do plano de 3D. Então, toda a forma de culto, toda a forma de vertente, temos que respeitar, não é verdade? Porque o principal produto do universo é o ser humano, não tem outro produto, né? Então, nós fazemos sempre jus ao quê? E só fazemos revolução humana também com o próprio o humano. Então, nesse trânsito, né, vamos dizer assim, nesse trânsito, nesse atrito que temos com os seres humanos, é uma forma da gente também fazer a nossa ascensão, né, que é um eterno aprendizado, né? Então, igual eu falei, né? Nós vamos fazer essa etapa em 11 etapas, né? Porque eu vou falar sobre os 10 estados de vida, né? Vou falar de cada um desses 10 estados na condição em que estamos na Matrix, no mundo 3D, né? Então, inclusive até mesmo para a gente poder fazer esse diálogo, até fazer essa ascensão espiritual, vou fazer um convite para vocês, para com que vocês assistam um filme que chama-se O Pequeno Buda, né? Então, nessa viagem, inclusive, vocês vão voltar 3.000 anos atrás, né? Inclusive, é um filme, assim, vamos dizer assim, que o diretor ele foi muito feliz na colocação dele, apesar que mostra mais a vertente do Dalai Lama, né? E, e só que a base de todo o filme realmente é o Buda Siddhartha Gautama, né? Que era o príncipe, né? Siddhartha, quando nasceu, o propósito dele, que o universo colocou naquela época, para com que é um mestre ascensionado, né, que veio no 3D para com que ele mostrasse que os 10 estados de vida que estava dentro da gente, né, que estava não, que está, né, dentro da gente, onde esses 10 estados de vida, eles fazem o quê? Eles oscilam ao longo da vida e também transitam ao longo da nossa existencialidade, né? Então, o ápice de vocês assistirem esse filme é um aprendizado. Por quê? Porque é onde a gente vai ver que nós pertencemos a um planeta, né? E que tudo, né, aqui no 3D está dentro de nós. Só que da mesma forma, né, que oscila dentro da gente, aí vocês falam, mas por que o Anthony oscilam dentro da gente os 10 estados e transitam ao mesmo tempo entre eles? Por quê? Porque nós estamos num mundo dual, num planeta dual, né, que tem duas forças que estão em desequilíbrio, então vai de acordo com o que impera na sua vida as suas energias, né? Então, tudo do quinto D está em equilíbrio e é um eterno equilíbrio, né? Tanto que a gente fala que os mutantes somos nós. Já
os dez mundos, vamos dizer assim, os 10 mundos que paira pelo universo, ele está em pleno equilíbrio e é eterno esse equilíbrio, né? Então, a vinda de Siddhartha, né, com o grande propósito de informar que os seres humanos, né, aqueles que no caso estão no 3D igual diz, né, eles têm, tá contido, né, dentro de nós, né, os 10 estados, né, que está dentro de nós, mas porém está em desequilíbrio, né? Então, aí a pergunta é, né, que vocês vão me fazer, né, quais são esses estados, né? Como eu já disse, minha vertente é budista, então eu vou colocar na forma, né, da vertente budista, né? Aí eu vou começar falando, o primeiro estado de vida nosso é o Buda, né? Primeiro estado de vida é Buda, porque Buda, muita gente se refere à imagem, à conotação de algo. Não, Buda é um estado de vida, é sua condição de vida, onde você delibera, é um mundo onde você delibera suas energias, né? O segundo é o de Bodhisattva, né? Aí fala, nossa, Anthony, um termo Bodhisattva, sim. O Bodhisattva é aquele que ele veio tirar a infelicidade, olha para vocês verem a missão nossa, tirar a infelicidade e levar a felicidade. É uma condição muito legal, um estado de vida muito bom, né? Inclusive, onde a gente está passando agora. Então, a gente está vendo muitos bodhisattvas na Terra atuando. Inclusive, eles já nascem predestinados para poder atuar na questão de compartilhar, de ajudar os outros, né? E erudição. Erudição também é um estado de vida, né? Depois eu vou colocar na questão de mundos, né? Que quem está nesse estado de vida vive também num mundo de erudição, né? Esse mundo de erudição é igual, por exemplo, né? A gente ter o conhecimento e, além de ter o conhecimento, a gente conseguir colocar para fora, igual um professor, igual um médico que faz a operação, um, um pintor, que às vezes você olha a pintura dele, uma obra de arte, mas você não consegue entrar lá dentro para você até tá aí desmistificando toda uma arte, né? Mas o próprio artista que está em estado de erudição, ele sabe e compreende a própria arte dele, igual nós, né? E também aí nós temos o estado de alegria, né, que é diferente igual eu já disse, né, referente de estado de alegria e de felicidade, que tem o estado de felicidade absoluta e o relativa, né? O absoluta você se coloca numa condição, né, inclusive mais para frente vamos falar nisso, de que de compreensão, um nível de compreensão muito grande. E o relativo você se adequa àquele momento, ao que, vamos supor, é favorável para você, né? E o de tranquilidade. O de tranquilidade, muita gente, né, fala, vamos dizer assim, estou aqui no 3D, né, adquiri meus bens materiais, né, então eu estou livre de qualquer coisa, estou imune, né? Inclusive agora, de novo, né, está sendo provado que, na realidade, nós estamos, assim, suscetíveis, né, a determinadas mudanças, né? Só que a gente ficar nesse estado de tranquilidade, a gente não cria uma defesa. Então, é um estado assim, até é o quinto estado, né? Então, você fica assim, no meio, né? Entre, dependendo do externo, ou você cai, ou você ascende, né? Sua ascensão. E o de ira, né? O estado o estado de fome, vamos dizer assim, é um estado onde as pessoas pairam nesse estado, né? Que aí vem a ganância, vem a questão assim de só querer, né? Só ser, onde entra o egoísmo, né? Enfim, né? O pessoal aí com arrogância, né?
que assim, só enxerga com esse olhar para o mundo 3D, né? Não utiliza, inclusive, os dons que temos, né? Então, é um pessoal que vive aí no estado de fome. Depois vem o estado de ira, onde o pessoal, vamos dizer assim, vive mais na questão de levar vantagem sobre as coisas, né? Não consegue discernir nem onde ele está, né? Então é um estado preocupante também. E tem outro que o estado de animalidade, né? Que você não consegue também distinguir muitas coisas, porque você não sabe nem distinguir o racional do irracional, né? Então você vive aí num declínio, vamos dizer, diferente de uma ascensão, né? E aí vem o estado de animalidade, né? Que é outro estado assim, que no caso é onde você subestima totalmente a sua questão de sabedoria, onde você subestima a própria espiritualidade, né? Onde você subestima, né, vários setores da sua vida, né? E de inferno, que no caso assim, tem muita gente aí que vive nessa constância, né, do estado de inferno, né? E transitando nesse mundo, né? E no caso não consigo nem enxergar as habilidades e que tudo está dentro de si próprio. Já falando disso, como eu falei que oscila e transita ao mesmo tempo, todos esses estados que eu falei contêm os 10 estados dentro deles próprios, por isso que eles transitam, né? Conforme eu vou falando os estados depois, né, que eu vou fazer minuciosamente, né, referente a todos os estados, eu vou falar o positivo e o negativo deles, que ambos têm positivo e tem negativo, né? Então, pessoal, assim, quando conseguimos, né, chegar a um nível, tanto que, por exemplo, os seis caminhos, a gente chama de caminhos, né, os estados de vida inferiores, que se refere ao mortal comum, que estão mais presos na condição, né, e os 4 nobres caminhos, né, que depois eu vou falar, onde você está mais próximo do quinto D, né. Então aí está uma diferenciação das dimensões, né? Como que você delibera e os caminhos que você está nas dimensões para você estar aí atingindo essa tão falada ascensão espiritual, que a gente observando assim parece assim que é algo, é uma utopia, né? Que está muito longe, a gente olha assim e fala, nossa, mas será que eu vou conseguir alcançar isto, né? Mas conforme você vai exercitando e tramitando, e porque tudo é prática, né? Porque teoria igual eu estou dizendo aqui, né? E vocês estão absorvendo, então você está no estado de absorção, só que e vocês também não vai muita gente aí não vai estar conseguindo entrar no estado de erudição até para colocar esses conhecimentos para fora, né? Então, eu falando até questão de vertente, e foi através do budismo, né, que através dos ensinamentos da filosofia budista, que eu estou aqui passando, né, esse aprendizado, né, porque a todo momento a gente está aprendendo, a todo momento, né, igual disse do canal, o canal ele veio com uma condição de falar sobre a conexão de chamas gêmeas, então vocês se empoderaram, né, todos já estão aí sabendo, as famílias das mônadas, essas divisões, né, a hierarquia das mônadas, os reinos que temos que respeitar, né? Os 4 reinos, que está tudo contido dentro do que? Da ascensão espiritual, né? Então, através que eu vou falando sobre o positivo e o negativo que a gente vai ativando nessa questão desse linear e na questão também da ascensão espiritual,
Conforme tudo isso, a gente vai aí fazendo o quê? Elevando nossos estados de vida para uma condição melhor. E isto é uma eterna evolução, né? Então a gente vai transformando o nosso karma, tanto positivo como negativo, né? Que é supernatural. Inclusive, pessoal, nesse trâmite todo, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, né? A palavra pré-ocupação nas formas de atingir uma ascensão. Só é fazer a prática, né? Como o Anthony, dentro da minha vertente, dentro do budismo, né? Inclusive falando mais um pouquinho de Siddhartha Gautama, quando ele veio falar, né? E veio nos ensinar e veio revelar os 10 mundos que está contido dentro da gente, né? Então, quando ele veio fazer isso, inclusive ele fez vários outros tipos de prática. E somente através da meditação, em comunhão com o quinto D, com o universo, né, ele conseguiu se iluminar, né, despertar. Então, Buda, pessoal, é o despertar, o iluminado. Né? Não é é um, é um, é uma imagem, igual eu falei, não é nada algo estático, né? Tanto que, igual eu falei, na questão de oscilação, né? Então, essa a questão da ascensão, né? É aí onde é a verdadeira ascensão, né? Então, para sentir e viver outras conexões, né? E a gente perceber as dimensões existentes entre outras formas de vida, né? E eles vêm, igual eu disse, né? Então a gente tem que respeitar aí os outros reinos, né? Então você cria uma condição, por exemplo, vamos falar de alimentar. Então você começa a perceber na sua ascensão que até o alimento que você ingere vai infiltrar na sua ascensão. Então você começa a mudar parâmetros, né, e formas até de alimentação, né? Vícios, vamos dizer assim, condições que você vê que aquilo não faz bem para você ascensionar, né? Então, para você igual a gente fala, igual algo para a gente compreender mais, né? Inclusive grandes mestres, né? Aí a gente já fala não só de Buda, falamos de Jesus, falamos da atualidades, de Gandhi, de igual eu, por exemplo, tenho o meu mestre, Dr. Daisaku Ikeda, né? Temos grandes mestres ascensionados aqui na Terra, no 3D, né? Que vieram, né, para mostrar para nós que existe 4 sofrimentos, que tudo, os 4 reinos, né, inclusive até o Sol, a Lua, enfim, vão passar por esses 4 estágios que é nascimento, velhice, doença e morte, que é um ciclo, né? Então tudo que tem na Terra, tudo que tem no universo vai passar por esse ciclo, né, de nascimento, envelhecimento e morte. Então, aí é uma forma de nós compreendermos, né, esses 4 sofrimentos, onde a gente evolui com mais facilidade, né? Vamos dizer assim, mais rápido, né? Você tem essa conexão e essa ascensão no quinto D, né? E, e o gostoso que, inclusive, ele fez tudo isso com meditação, né? Siddhartha. Então, ele foi meditando, meditando, e ele foi unindo os próprios. Tanto que nós somos micros universos, unindo esses micros universos, né? Que somos nós mesmos, né? E compreendendo toda esses ciclos, o nascimento, porque, inclusive no filme que vocês vão assistir, O Pequeno Buda, vocês vão ver assim que ele se baseia realmente nos 4 sofrimentos. Então, que Siddhartha Gautama, como era um príncipe, né? Ele, quando nasceu, logo o pai dele percebeu a missão dele,
que era tá mostrando exatamente o que eu estou falando para vocês agora, então ele pegou, quis esconder Siddhartha, né? Não deixando ele ver os quatro sofrimentos, né? Então ele foi ver o nascimento, ele via que tudo se nascia. Depois ele foi observar a velhice, ele viu que existia a velhice, que o 3 dele é perecível, né? Perante o universo, num tempo, né? Tanto que isso é muito legal, depois a gente até conversa sobre o tempo, né? Nosso, né? Até a questão do cronológico. Depois ele foi entender a velhice, então ao perecível, né? Então tudo envelhece, nasce. Então a partir de quando você nasce, você já faz a causa, aí já começa a envelhecer, né? Mal barato. Então é muito bom conversar com as células, né? Com os micros, né? Universos. E depois a morte. Tanto que o Buda, Nichiren Daishonin, né, estudando todo o conceito, né, e toda a lei mística, né, que tudo é místico, né, toda o misticismo, né, o místico do universo, Nichiren Daishonin, ele veio falar que a morte não existe, é uma ilusão da nossa própria mente, né? Nós sempre estamos aqui, apenas não percebemos, né, na condição de 3D, né? Mas podemos aprofundar depois mais sobre isso, né, conforme os comentários, né? Como eu disse, eu vou fazer em 11 etapas, né, porque acho que tinha a introdução, e depois eu vou falar sobre os 10 mundos, um de cada vez, né, porque senão vocês vão ficarem saturados, né, porque é horas, né, bastante horas, né. Então, pessoal, assim, espero que vocês gostem, né? A gente está aí começando a falar sobre ascensão espiritual, né? Como está conectada e está embutida a dinâmica de chamas gêmeas, né? Continuamos falando sobre isso, porque o grande propósito do canal, eu apenas coloquei, resolvi falar sobre a ascensão, até mesmo para depois eu vir com uma nova introdução referente também à conexão de chamas gêmeas, né? Inclusive eu vou fazendo conforme os comentários de vocês, né? E igual eu fiz o convite para quem está entrando agora no canal e sabendo o que a gente fala, assistam os outros vídeos que tem, né? Que eu tenho desde o começo falando todos os processos, os mecanismos, as ferramentas e cria-se muita dúvida. Pessoal, desde já agradeço vocês pela oportunidade de eu estar me expandindo, né? E me expandindo também. Sei que vocês estão expandindo também juntamente com o canal, que esse é o objetivo. E eu desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.